Hoje eu vou conversar com a Cris Flores. Além de ser mãe do Gabriel, de 10 anos, ela escreveu esse livro, Um Bebê em Casa. Muito legal, viu, Cris, teu livro aqui. Tava olhando as dicas, escolha do parto. É um universo sem fim, né? Obrigada pelo convite. A gente tá feliz de ter você aqui, Cris. Obrigada. É um universo muito rico, né? Da maternidade, de filhos. Sem dúvida, né? Quando a gente se torna mãe, que é o momento que a gente descobre que a gente está grávida, muitas dúvidas surgem. Apesar da gente estar num período em que a gente tem muitas informações na internet, na verdade, a gente tem mais acesso à informação hoje, ainda surgem muitas dúvidas, porque são muitas informações. Então, para você filtrar e chegar naquilo que é bom para você, é difícil. Sim, né? Sim, Você porque não tem uma verdade absoluta de algumas coisas. Ah, não é bom colo. Quem falou que não é bom colo? O colo é maravilhoso, né? Não é? Cris, a gente quer abordar com você hoje um tema que é a pré-adolescência. Que é uma fase... não é fácil. Não. É, o maior desafio dos pais é essa transição da infância para quando chegam as dúvidas, né? Os limites, a dúvida da parte sexual. O teu filho tem 10 anos. Tem. Você ou o seu marido, que está aqui hoje prestigiando a gente, já tiveram esse papo sobre uma orientação sexual com teu filho? Porque Já. não é mais um tabu como era na época dos nossos pais isso, né? Graças a Deus em casa, assim, a gente sempre teve muita liberdade de conversa. Eu tenho 2 enteados, um de 21 anos e o então outro de 19. Já é PhD na educação. A gente acompanhou, né? Porque a gente já está junto desde que os meninos são bem crianças, então a gente acompanha a adolescência deles. Mas agora é uma outra geração, porque é uma geração em que eles estão no YouTube, em que eles estão no Google, então a informação chega para eles, de alguma maneira. E eles querem saber o que é aquilo que eles ouviram, que eles viram, querem entender. Como a gente sempre teve o diálogo muito aberto, ele ainda pergunta pra gente. Ele tá chegando e perguntando. Tipo o quê? O que é camisinha? O que é transar? Menina, outro dia ele chegou com uma pergunta que aí eu engoli seco e respondi. Porque eu aprendi isso também cobrindo essa área de maternidade, que a gente tem que responder aquilo que eles querem. Nem a mais, nem a menos, né? Porque às vezes as pessoas falam, como eu nasci, aí a mãe já fica branca, né? Ai, meu Deus, eu vou ter que contar o que é sexo. Não. Você conta uma história. Então, por exemplo, a história que eu contei do sexo, que é... Porque esse ano é o ano que ele vai ter educação sexual. É, que agora tem essa matéria na escola, tem, né, gente? Exatamente. Mas vai ser no fim do ano, a professora já avisou. Ela fez uma reunião e disse para os pais, nós vamos começar a ter, eu conto com o apoio de vocês, né? Então, eu sei que ele vai começar a ter, mas ele está se descobrindo, está descobrindo o corpo dele, né? Então, assim, o bigodinho já está começando a aumentar. Ele deixa você ver ele pelado ainda? Ainda deixa, mas eu já não posso mais dar banho nele. Sim, então, claro. assim, eu entro no banheiro para dar aquela conferida. Lavou tudo, tá tudo Banho bem faxina, aí. né? Esfregou as partes, tá tudo certo. Exatamente. Ele ainda deixa, então já, né, os pelinhos estão começando a nascer. Então, assim... tudo muito leve ainda, mas já, né, tá começando. Os sinais da puberdade, exatamente, né? Exatamente. E aí ele chegou com uma questão pra mim, que ele virou assim, mãe, os meninos da minha classe, porque hoje tem o funk ostentação, tem as letras mais puxadas, né? Falou assim, estão ouvindo funk? E aí eles começaram a falar de suruba. O que é suruba? O que é suruba? E o que vocês responderam, então, gente? aí eu peguei e fiz assim... Você desenhou? Como é que ilustra isso, né, para um moleque de 10 anos? Aí eu falei assim, então, filho, suruba é assim, quando várias pessoas namoram juntas ao mesmo tempo. Ponto. Olha que explicação maravilhosa, minha gente. Ponto, entendeu? Eu não dei detalhe de nada. Ele, tá. Eu falei, sabe quando todo mundo se beija ao mesmo tempo? Aí já mudou o assunto. Aí já mudamos o assunto, já vamos por outra questão e tal. O nascer, por exemplo, como eu nasci, eu nunca inventei a história da cegonha. É porque tem o livro, né? Eu tenho até aqui esse livro que chama De Onde Viemos. Exato. Vou mostrar depois. Que é muito maravilhoso. legal. Porque minha sobrinha que hoje tem... A Vitória ainda não tem essas questões, mas minha sobrinha que tem 19 anos e mora fora, um dia ela perguntou pra minha irmã, mãe, você me engoliu? E aí eu fui uma semente que cresceu. É muito engraçado. É que, assim... Há 20 anos atrás já não é mais como é hoje, né? O acesso à informação é enorme. Assim. Exato. Cris, uma outra questão que eu queria te perguntar. Eu sou uma mãe medrosa. Eu não sou uma mãe assim que, deixa tudo, vai, faz, acontece. Você vai entrar numa fase agora que o teu filho vai começar a jogar boliche, ir no cinema, sair com os amigos. E essa questão da violência em São Paulo que é real, é fato isso. A gente não tem como negar que a gente vive numa cidade maluca. Como que você administra? Porque você tem os filhos, os enteados mais velhos, mas com o teu filho que agora deve despertar essa vontade, não quer mais que você vá nas festinhas, ele quer ir sozinho. Ele vai como sozinho. Que você controla horário? Porque é importante isso para as mães, né? Tem muita gente que
é o que a gente estava falando no começo, antes, quando a gente não estava gravando, não tem um certo e errado. Não a gente tem um feeling que a gente acha que funciona para cada filho, né? E a gente precisa errar, porque se a gente errar, a gente não aprende. É que alguns erros não tem volta, então a gente tem que prezar pela vida da criança. Qual que é teu né? limite com ele de horário, O meu limite é assim, por exemplo, hoje é isso, eu já sou mico pra ele, né? Já virei mãe mico. Sim, então pode aquela beijar. na frente dos amigos, na porta da escola. Tamo juntas. Né? Eu já não posso mais beijar, Vicky. Né? Aquele contorno. Então eu já dou aquele sinal, né? Tipo, pode aqui, não pode? Não, aqui não pode. Que dá uma dor enorme, né? Parece que enfiaram um punhal aqui e estão rasgando a gente por dentro. A primeira vez que ele falou, não me beija na frente dos meus amigos, eu falei, tá bom, tudo bem. Então hoje, por exemplo, eu dou graças a Deus quando ele quer ir pra minha cama, assim, me abraçar um pouquinho, entendeu? Eu não tô naquela fase de tirar da cama. Porque vai acabar daqui a pouco, ele não vai querer mais, nunca mais. E eu falo pra ele, daqui a pouco você vai arrumar uma namorada, ou um namorado, sei lá eu, e aí você não vai querer mais saber de mim, entendeu? Você não vai querer saber mais de mim. Então deixa eu aproveitar agora, te beijar bastante, não precisa ser na frente dos amigos, mas deixa eu curtir isso. Então o meu limite é o seguinte, é entender que ele tá bem. Então, por exemplo, aniversário dos amigos, ele já tá na fase que as mães colocam dentro do carro, de uma perua, e levam pro buffet ou pra casa do amigo, e passa lá o aniversário inteiro sem eu estar junto. Tá. Eu não tô olhando. O que pode acontecer? Pode acontecer um acidente? Pode. Se tivesse comigo, poderia acontecer da mesma maneira. Sim. Porque a gente não tem como colocar uma redoma e blindar. Sim, não sim. tem como. Agora, eu não vou deixar ele ficar andando sozinho em shopping. Não acho que ele está na idade para isso. Acho que ele ainda é pequeno, porque a gente já viu assalto em shopping, a gente Uma viu vez eu sequestro. te encontrei numa festinha, não sei se acho que teu marido ou você me falaram que vocês tinham ido num show de rock, que teu Sim. filho adora heavy metal. Adora, É isso? nós fomos no show do Kiss com ele. Isso mesmo. Mas por incentivo de quem? Meu. Você que é roqueira, eu sou né? roqueira, eu gosto. E eu sei também que você é bailarina do Cisne Negro. Sou. Porque você dançou balé com a professora de balé da Vicky. Ah, é? Então, Qual acho que- delas? Com a Adriana Vieira. Sério? É. Que legal. Ela me falou, eu falei, vou entrevistar a Cris Flores. Ai, ela dançou comigo. Então, Ela olha, sempre uma mãe foi ótima, viu? Uma mãe bailarina e um filho roqueiro. Você vê que às beijo, vezes os opostos dão certo também na família. Cris, o que mudou na tua carreira e na tua vida depois do nascimento do Gabriel? Tudo, assim. Maternidade sempre foi uma coisa que foi claro na minha cabeça que eu queria ser mãe. De alguma maneira eu ia ser mãe. Então, assim, claro que eu dei muita sorte de encontrar um companheiro maravilhoso, Ricardo, que é meu marido, que é pai do Gabriel, e poder realizar. Se eu não conseguisse, eu ia tentar fazer uma inseminação, uma produção independente. Se eu não conseguisse, exatamente. Se eu não conseguisse, eu iria adotar. Isso é muito claro na minha cabeça, porque a maternidade para mim... Engraçado, né? Como tem pessoas que têm isso tão latente, que nasceram com isso, assim, a sempre flor foi da muito... pele, Exatamente. Porque para mim, maternidade é a criação, não é o gerar. Porque o gerar é muito fácil. A gente gerar uma criança na barriga, ok. Tem as suas dificuldades. É ter pra dar. É, exatamente. Às vezes as pessoas falam, putz, aconteceu isso com a minha família, e às vezes as pessoas, talvez essa pessoa não tenha pra dar, não tem amor, não tem estrutura familiar. É isso. E tem pessoas que realmente nascem com isso. Com a né? maternidade. E a maternidade, quando você tem isso no sangue, você passa isso para outras coisas também, não só para criança, né? Você lida com as pessoas de uma maneira mais amável, menos egoísta. Porque para mim a maternidade é um portal. Atravessou o portal de você ser menos egoísta. Se você não conseguir com um filho na sua vida ser uma pessoa melhor, você não vai ser nunca mais. É a chance que você tem de perceber que você tem que se doar. Exatamente. Como é que é a tua rotina com o filho adolescente em casa? De trabalho e horário e lição? Porque você tem uma carreira que, além de você gravar teus programas na Record, você tem o teu livro, o teu portal que se alimenta. Sim. Como é que é a tua rotina com o Gabriel? É assim, eu tento colocar os horários, então ele tem as atividades dele, ele tem a escola, lição é prioridade, estudo é prioridade. Sempre foi e sempre vai ser na minha casa, ele sabe que eu sou chata com isso. Então eu faço lição junto, eu estudo para prova junto, eu sei exatamente o que ele está tendo na escola. Você é brava, Cris? Nesse ponto eu sou. Eu sou bem exigente com ele, porque é o que eu falo para ele, a única obrigação dele é estudar. Então que ele faça isso direito, porque isso vai ser pro resto da vida. Eu não sei o que ele vai ser da vida. Eu não sei se ele vai trabalhar como engenheiro, como médico, se ele vai querer catar lixo, não tem problema nenhum. Ele vai escolher o futuro dele. Mas eu quero que ele tenha uma base para aquilo que ele for exercer, ele exercer plenamente, entendeu? Então o mínimo que eu posso oferecer para ele hoje é essa educação.
tanto a educação em casa como a educação da escola, que eu acho que se complementam. Então, nisso eu sou muito exigente. Sou exigente no tratar também, que ele seja educado, que ele seja gentil, generoso com as pessoas, principalmente com as mulheres. Eu acho que a gente tem muito, muito, muito que treinar esses meninos para o futuro. Eu ia te entendeu? perguntar qual que é o maior desafio de ser mãe agora de um filho pré-adolescente. Eu, respondendo por você, por mim, de ser o desafio de ter uma filha menina, é quando você vai preparar ela para essa transição de começar a sair à noite, que tem tantas regras, muito mais pentelhas do que para o menino. Assim, o menino, depois que você explicou da camisinha, que não pode engravidar, que tem doença, que... tudo bem, aí beleza, ele mata no peito, ele sabe. Agora a menina, é a roupa curta, é sentar de perna fechada, é ter postura, é não andar... Ai, gente, olha, eu acho que esses desafios vão ser... E eles estão numa geração que a gente tem que dar um outro ensinamento, que é o limite da privacidade. Porque eles estão na geração de fazer o Snap. Você tem aqueles bloqueadores digitais de censura? Não, eu não tenho, eu confio Mas você nele. tem as senhas? Tenho todas as senhas e assim, meu telefone está ligado com o dele. Eu só dei Maravilha. telefone agora para ele, porque eu falei, eu vou confiar em você, mas se tiver qualquer problema, você perde, você só vai ter quando você fizer 18 anos ou for trabalhar e puder ter o teu. Tem que ser linha dura nisso. Internet, a gente tem todo o controle do que ele entra, do que ele assiste, do que ele clica. Tem que ter. E como ele se expõe muito, essa geração é uma geração que é a geração da selfie, né? Da intimidade, então do nude. Então você tem que mostrar, não é só para a menina, para o menino também, o limite que ele tem que ir, né? E as aberrações que se tem. Então quando eu vejo alguma coisa errada, eu digo para ele, acho isso errado, acho que você não deveria fazer. Né? A gente tem que mostrar para os filhos o que a gente não acha legal, né? Com os outros e com eles mesmos. Quando eles erram, tem que falar, isso está errado, não rolou, não é legal, não faça isso, porque é a sua vida e você pode perder a vida por conta disso. É o que eu digo para ele. Já falei sobre pedofilia com ele, ele não sabe exatamente Como é até que ponto que chega, mas eu digo para ele, ninguém pode tocar em você sem sua autorização, né? Então tem as pessoas da família que podem, né, a sua avó, a sua outra avó, o seu avô, a gente, né, que pode tocar em você, ajudar você a tomar banho, se trocar no banheiro, mas outras pessoas não podem. Né? Então, se isso acontecer, você tem que me contar. Se alguém te assediar, se alguém chegar com uma proposta, é muito complicado. É muito complicado. Cris, quando você publicou esse livro, Um Bebê em Casa, o que você queria com esse livro? Era informar as mães? Você se inspirou na tua história? Sim, foi assim. Quando eu escrevi o livro, eu estava no Hoje em Dia, né? E no programa, eu era a única mãe na época. E as pessoas perguntavam muito sobre a minha experiência. O que eu tinha feito com o Gabriel, então como você tirou a mamadeira, a fralda, a chupeta, como você escolheu o pediatra, enfim. Legal. E aí eu percebi que tinha uma carência de ter um guia para mulheres brasileiras, porque a gente vê muita literatura internacional. Que é traduzida, né? Que é traduzida. What to expect when you're expecting. Exatamente. E aí você vê que muita coisa que está ali não é da nossa realidade. É bem a cultura didático, americana é muito diferente, a europeia livro, né? mais Sim, ainda, né? A europeia é muito diferente. Tem uma irmã que mora na França e o jeito que ela cria e deu à luz é totalmente oposto diferente. ao jeito que eu crio a Vitória. Não que esteja certo ou errado, mas é a cultura deles. Local, não tem jeito, né? Então eu percebi que faltava isso. Então eu quis fazer um guia bem prático para a mulherada deixar ali na beirada da cama. Tô com dúvida nisso, então hoje eu vou procurar isso, né? Que fosse um livro de consulta. Um manual. E aí fiz o portal também para poder ter esse acesso às informações gratuitamente. Então qualquer pessoa que clicar ali vai achar o assunto que quer. Então é mais amplo. Qual o endereço do portal? É crisflores.net. E o canal no YouTube veio também para também ajudar. Então a gente tem uma aba lá que é Filhos, que é para falar sobre maternidade. São testemunhais ou você faz entrevista? Eu faço entrevista. Oba, já vou lá. Eu faço entrevistas e fiz um canal também para que a gente mostrasse que a mulher é mais até do que mãe, né? Porque o que acontece muito com a gente, que eu percebo, e a maior crítica que a gente tem em relação à maternidade? A gente esquece que a gente é mulher. A gente só lembra que a gente é mãe.
Então a gente esquece de se Quanto cuidar. tempo você demorou pra virar essa chavinha que você é mulher? Depois que você foi mãe? demorou. Eu levei uns 4 anos. Eu demorei muito tempo também. Coisa isso, o que né? me ajudou foi a televisão, porque a televisão te O obriga... que me ajudou foi o programa. Não também. é? Te ajuda você ter vaidade, perceber que, poxa, eu sou alguém além da Sim, mãe. É uma coisa tão louca. E Isso não tem é um explicação. demérito. Não, A mãe- não é um demérito, mas é É. uma coisa que não tem explicação. Não tem. Só quem é mãe. Entende? Acho que nem o pai, nem a avó, Não. nem os amigos, nem a terapeuta. Acho que quando você vive essa transformação de ser uma leoa, depois você quando vira a chave. Para algumas mães vira depois de 6 meses, para algumas, para mim, demorou. Pra mim demorou também. Cris, Demorou. pra gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. A gente faz essa pergunta para todo mundo, vou perguntar para você também, que eu gosto de fazer olho no olho. O que é a maternidade para você? A maternidade, para mim, é a maior realização que uma mulher pode ter. Porque a maternidade é plena, é ali onde você sente um amor verdadeiro, né? E você dá esse amor sem esperar receber em troca, né? Você dá puramente, livremente, aquilo que você tem de melhor. E você sabe que você está criando um ser para o mundo, que não vai ficar ali debaixo da tua asa, a gente até adoraria isso. E que ele vai sair de casa, ele vai sair da barra da sua saia, mas mesmo assim você vai dar todo o amor do mundo. Por isso que a gente vê na fila de presídio masculino tantas mulheres, a gente não vê ninguém em fila de presídio feminino. Porque a mãe, independente do que seja o filho, ela vai estar sempre com o filho. A mãe de verdade. Eu não estou falando de mulheres que colocam filhos no mundo e não criam. Por isso que a criação é tão importante. Então a maternidade é a sua realização verdadeira como ser humano, né? Por isso que eu falo da geração. Não precisa gerar, né? Tem pessoas que adotam que são muito mais mães e do que como? aquelas pessoas que geram e largam e fazem as atrocidades que a gente vê por aí. Para mim, é a melhor coisa que tem no mundo. Nossa, pra mim também. Estamos juntas, Ju. Pra quem quiser saber mais da Cris, é crisflores.net. O Isso. Instagram dela, Cris Floresnet. crisfloresnet, tudo unificado. O livro também, que é uma graça, gente. Vou mostrar aqui pras mães. Cris, a gente adorou ter você com a Obrigada, gente. eu também Muito amei. obrigada. A gente vai se encontrar nesses bate-papos de mãe e filha por aí. Obrigada, Cris. viu? Gente, até o próximo programa. Obrigada.